Irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso culto agora às 18 horas. Que Deus os abençoe. Que Deus nos dê a graça de entendermos Sua palavra e nos alegrarmos nela e termos nela o nosso conforto, a nossa alegria, a nossa exortação e a nossa disciplina. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado, Senhor, por Tua bondade, graça e misericórdia sobre nós. Obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para cultuar o Teu nome, Senhor, em santidade e pela mediação de Cristo. Nós somos-te gratos, Senhor, por quem Tu és. Nós somos-te gratos, Senhor, por Teu Filho Jesus, que veio, habitou entre nós, morreu, Pai, em nosso lugar, ressuscitou, foi exaltado, Senhor, está agora ao Teu lado aí, governando todas as coisas, Senhor, com o Seu poder e autoridade. Obrigado por quem Cristo é, Senhor, e por esse momento de estarmos aqui em Tua presença. Pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e nos dê a alegria, Senhor, de entender Tua palavra e nos submeter a ela com gratidão, com reconhecimento, com quebrantamento, com contrição, Senhor. Porque o Senhor é o nosso resgatador, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso redentor. E nós aguardamos Tua volta, Senhor, para celebrarmos, Senhor, com toda a Tua igreja, Senhor, a grande vitória de Cristo. Assim Te oramos, em nome de Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, e vamos ler do verso 13 ao verso 25. Diz assim a palavra de Deus: Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e o destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus estatutos e os seus testemunhos, que eles lhe ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E serás justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. No último sermão que nós pregamos aqui, em Deuteronômio capítulo 6, nós pregamos sobre o esquecimento de Deus. Como nós podemos esquecer a Deus? E nós tratamos disso aqui, né, em cima dos versos, do verso 10 até o verso 12. Dos perigos do esquecimento que nós podemos cair a respeito de Deus. Hoje trataremos, né, do tema as 7 atitudes para não esquecermos de Deus, baseado nesse texto, Deuteronômio 6, do verso 13 ao verso 25. Esse é o nosso tema de hoje. Deuteronômio revela a solene chamada de Moisés para Israel ouvir os seus sermões expositivos sobre a graciosa lei de Deus e aplicá-la ao coração para que tudo vá bem e a vida seja próspera na terra da promessa. A graciosa palavra de Deus foi dada a seu povo e eles se comprometeram com o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, em obedecê-lo. Deus afirma: os tirei da casa da servidão. Em outras palavras, os livrei da servidão do pecado e com a minha lei
estou revelando quem sou e como meu povo deve viver para não cair no esquecimento de quem eu sou e de como vocês foram livres do Egito e da servidão a Faraó, para que tudo vá bem e sejam prósperos na terra da promessa. Esse era o objetivo de Moisés e esse é o objetivo de Cristo Jesus quando fala para a sua igreja por meio dos seus servos. É essa a intenção de Deus para a nossa vida, irmãos, para que nós não esqueçamos dele, em hipótese alguma. Esquecimento é o descuido de guardar alguma coisa. No caso aqui do contexto, o esquecimento aqui era o descuido de guardar quem Deus era e do que ele fez para livrar o seu povo da terra do Egito, da casa da servidão. A natureza da graça de Deus requer uma consciência ativa de quem é Deus e da redenção que ele fez em favor do seu povo por meio do sacrifício de Jesus Cristo na história. A natureza da graça requer uma dedicação diligente, inteligente de guardar sua palavra no coração e aplicá-la à vida cotidiana. No texto que lemos, Moisés tinha a tarefa de trazer a memória da nova geração que estava entrando na terra da promessa, de como o Senhor os havia tirado da terra do Egito, da casa da servidão. Seu objetivo era ativar a consciência do povo sobre quem é Deus e sua lei, para que eles não caíssem no esquecimento quando estivessem desfrutando da fartura das bênçãos na terra da promessa. Hoje vamos estar pregando sobre as 7 atitudes para não esquecermos de Deus. O verso 13 nos apresenta, desculpe, irmãos, as 3 primeiras atitudes. Olha o que diz o verso 13. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo seu nome. Temam, sirvam e jurem por Deus. Isso tem a ver com a lembrança do passado recente, de terem vivido sob o peso da escravidão do Egito, e a adoração a Faraó, e a realidade presente da libertação do povo de Deus que estava entrando, tomando posse da terra da promessa. No Êxodo, o Senhor quebrou o poder das amarras que escravizavam o seu povo no Egito. Deus os resgatou da escravidão e os trouxe para si, para serem seus servos e adoradores. Deus lhes deu uma terra, uma identidade, uma nacionalidade. O povo, diante destes fatos, não poderia esquecer de Deus. Deveriam amá-lo de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Deus disse ao povo: eu os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não esqueçam disso, gravem isso com letras garrafais em seus corações. Escrevam isso nos umbrais das portas. Escrevam isso em qualquer lugar que vocês andarem. Deus disse ao seu povo: eu resgatei vocês da escravidão e da servidão ao pecado, e os transportei para a terra da minha graça, onde mana leite e mel. Não esqueçam disso. Atentem a isso, avivem. Como diz aqui, temam-me, sirvam-me, jurem pelo meu nome. No Novo Testamento, Jesus é o resgatador da igreja de Deus, agindo como Deus agiu para resgatar o seu povo da escravidão e da servidão no Egito. Paulo afirma esta verdade em Gálatas 3,13, quando diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Em Colossenses, Paulo continua, Colossenses 1, verso 13, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E mais uma vez em Gálatas 5:1, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Esta exortação de Paulo aos Gálatas e em Colossenses
é similar à exortação de Moisés para aquela geração que estava entrando na terra da promessa. A mensagem era: vocês estão livres em Deus, permaneçam firmes no temor do Senhor, servindo de sã consciência, sendo leais à aliança de Deus. Me temam, sirvam-me, jurem por mim. A realidade do poder da libertação de Deus vivida pelo povo deveria ser o fundamento básico do seu temor, do seu serviço a Deus e da sua fidelidade à aliança de Deus. Isso se traduziria em adoração. Temam, sirvam e jurem pelo meu nome. Requisitos, atitudes que Deus exige do seu povo para adorá-lo. Jurar pelo Senhor significa dar o voto de lealdade para com o seu resgatador como Senhor da aliança. É um voto de lealdade ao Senhor. O temor a Deus deveria trazer à consciência desta geração o seguinte: Deus nos libertou com o grande poder da escravidão e servidão do Egito. Devemos nos consagrar a Deus em obediência e amor. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade e servi-lo em profunda gratidão. Temam-me, sirvam-me, jurem pelo meu nome. Este seria o princípio básico para o povo ter uma relação sábia e saudável com o seu Senhor. Logicamente, que esse temor foi construído no coração do povo pelos feitos do Senhor na história do seu povo. Deus diz: eu os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, quando o povo escutava essa frase do Senhor, eles se lembravam das maravilhas feitas por Deus no Egito e das maravilhas feitas por Deus no caminhar dos 40 anos no deserto. A igreja do Senhor deve ter a mesma conduta de vida. Temam o Senhor, sirvam o Senhor, jurem pelo Senhor, trazendo na consciência quem é Cristo e o que Ele fez em favor da sua igreja, temendo-o, servindo-o, sendo fiel à nova aliança feita no seu sangue. É o mesmo chamado, são as mesmas atitudes. Isso é graça de Deus, irmãos, conduzindo, aprumando a vida do seu povo a um serviço, a um temor e ao fiel compromisso com a sua pessoa. A quarta e a quinta atitude estão nos versos 14 e 16. Não sigam outros deuses e nem ponham o Senhor à prova. Versos 14 a 16 diz assim: não sigam outros deuses nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. A quarta e a quinta atitude, irmãos, que o povo deveria ter: não seguir outros deuses e não colocar o Senhor à prova. Isto é, fujam da idolatria. Não andem por estes caminhos, por mais confortantes que seja, por mais fácil que seja, pelos prazeres que ele oferece. A possibilidade de seguir outros deuses era possível se o povo entendesse que as bênçãos são maiores do que os deuses das bênçãos. Esse era o problema do povo aqui, que Moisés estava chamando a atenção aqui. Uma outra possibilidade era o afastamento de Deus devido ao esquecimento de quem os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, dando crédito a outros deuses. Moisés tinha essa preocupação com o povo. Nós temos essa preocupação com a igreja. O Senhor Jesus Cristo tem essa preocupação com a igreja. Não dê ouvido a outros deuses. As facilidades de um cristianismo frouxo, fácil, não é? Sem qualquer compromisso com o Senhor e com a igreja. Não entrem por essa. Corram disso.
Uma outra possibilidade do afastamento e do esquecimento do povo de Deus naquela época era pensar que o esforço de cada um foi quem construiu a nação. O orgulho tomando o lugar de Deus no coração do povo. Foi meu braço forte que fez com que eu estivesse aqui. Eu mereço isso. Eu sou filho do rei. Devo viver como rei. Orgulho, prepotência. Isso desvia, isso afasta. Isso é idolatria. Um outro problema sério para se afastar do Senhor era a influência do culto dos deuses, dos povos, dos vizinhos, movido a orgias sexuais. Vinho, orgias, essas facilidades que atraem qualquer ser humano que não teme ao Senhor, que não serve ao Senhor e que não jura pelo nome do Senhor e que se entrega facilmente a esse tipo de idolatria. Toda essa idolatria, irmãos, despertava a ira de Deus. Moisés exorta o povo quanto à idolatria. Seu Deus, povo meu, é zeloso no meio de vocês. A idolatria de vocês vai provocar sua ira e ele vai destruir vocês. Porque ele é zeloso com o seu nome. Ele é zeloso com a sua santidade. Ele é zeloso para com a sua palavra empenhada na sua aliança. Cristo, irmãos, é do mesmo jeito, porque é a mesma pessoa. E requer de nós a mesma atitude, fuja da idolatria e não ponha Deus à prova. Não murmure, não se rebele contra a sua liderança, contra os seus líderes, contra o próprio Deus. A preocupação de Moisés era que buscar a idolatria era o mesmo que voltar para o Egito. Isso apontaria para a infidelidade do povo com o seu libertador e resgatador. E isto provocaria a ira de Deus contra o seu povo. E nós sabemos, irmãos, que muitos se rebelaram contra Deus e quiseram voltar para o Egito, apontando a infidelidade do povo, a sua idolatria. Moisés deixa claro que a relação com Deus implica em bênçãos quando há obediência e maldição quando há desobediência. Sendo assim, o resumo é: obedeçam ao Senhor e sirvam a Ele em gratidão, fujam da maldição da idolatria. Temam, sirvam e jurem pelo Senhor. Esse seria o princípio básico para o povo ter uma relação saudável com o Senhor e fugir da idolatria. Ah, irmãos, como isso dói o coração da gente. Quando a gente percebe a banalização que alguns da igreja, alguns membros da igreja, fazem a respeito da pessoa de Cristo, não levando a sério a sua relação com Ele, o seu culto, a sua adoração, nem o que Ele fez em favor do seu povo. No verso 16, Moisés traz à memória do povo o fato ocorrido em Massá. Nesse contexto, o povo se rebelou contra Deus. Isso está registrado em Êxodo 17, de 1 a 7. O povo queria água. Se rebelaram contra Moisés e contra Deus, dizendo assim, o povo dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Desacreditando na promessa, na fidelidade do Senhor, desacreditando e não levando em menor consideração os feitos do Senhor para libertar o seu povo do Egito, não levando em consideração a passagem pelo Mar Vermelho e o juízo de Deus sobre a nação do Egito, não levando em consideração a Páscoa, quando o cordeiro foi imolado e o sangue do cordeiro aspergido nos umbrais das portas, e o anjo da morte veio e passou e não tocou em nenhum só do povo de Deus que aspergiu o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas.
alcançou todos os primogênitos do Egito, no juízo terrível do Senhor e no livramento divino de Deus, através do sangue do Cordeiro. Deus colocou o povo à prova, isso é a palavra Massá diz isso. E no momento em que o povo deveria confiar e ter fé no Senhor, eles falharam, eles se rebelaram. Moisés traz à memória do povo este fato, dessa nova geração, revelando que Deus põe o seu povo à prova. E a conduta que se deve ter diante das provas de Deus é de confiança e fé naquele que libertou e resgatou o seu povo, prometendo a terra onde mana leite e mel, mesmo que ainda a terra não seja visível aos nossos olhos, aos olhos dele. A mesma coisa conosco, irmãos. Deus nos põe à prova. Essa pandemia é uma prova de Deus para a sua igreja, para que nós não percamos a visão que está próxima de chegar. A nossa redenção em Cristo Jesus, a chegada da Nova Jerusalém, somos peregrinos nessa terra, somos forasteiros e peregrinos nesta terra, que jaz no maligno. Mas mesmo assim, irmãos, a nossa conduta diante das provas, das privações, é de confiança e fé naquele que nos libertou, que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aí deve estar a nossa confiança, a nossa esperança. E não desistir, irmãos, não chutar o balde. Eu sei, irmãos, que é muito doloroso a perda, a morte. Isso dói, nós passamos por essa experiência há 2 anos atrás, com o falecimento da minha mãe. Isso dói, isso machuca. Mas, irmãos, isso faz parte da realidade da vida. Isso está nas Escrituras. E nós não devemos desesperar. Sofremos, devemos sofrer. Eu concordo com o sofrimento, com o quebrantamento, com a fraqueza, com a debilidade diante de um fato como esse. Eu sei que muitos têm perdido os parentes e amigos com essa pandemia, irmãos. Chore, sofra, quebrante-se, mas não perca a confiança e a fidelidade no Senhor, como o povo fez aqui em Massá. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 13, verso 13, faz a mesma exortação. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra nas quais habita a justiça. Pedro fala aqui justamente do desconforto da igreja numa situação de perseguição. O desconforto dos membros com a instabilidade governamental daquela época, aonde ser crente era algo terrível, uma perseguição ferrenha dos imperadores romanos, uma situação de desesperança, de incerteza, não sabemos o que vai acontecer, mas nem por isso Pedro deixou de exortar a igreja. Nós, porém, segundo a sua promessa, mesmo diante da pior realidade que nos cercam, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Esse verso de 2 Pedro aponta para a mesma realidade que o povo de Deus viveu no deserto, sendo provado por Deus, tendo a promessa da terra prometida diante dos seus olhos. Ele está dando a promessa. Eram provados na confiança e fé de que Deus cumpriria o prometido mesmo sem ver a terra. Nós aqui, irmãos, temos a mesma promessa e somos provados neste mundo de injustiças, maldade, idolatria, apostasia, a confiar e a ter a fé de que Deus nos levará à Nova Jerusalém. Não ponha Deus à prova, desacreditando na fidelidade das suas promessas e da sua palavra, devido às provações que muitas vezes nos açoitam e nos derrubam. Confie no Senhor, tenha fé. Se não tem fé, chega diante de Cristo: Senhor, aumenta a minha fé. Essa é a liberdade da qual Cristo nos chamou, para estarmos em fraqueza diante dEle.
clamando a sua graça e misericórdia. Senhor, aumenta a minha confiança, aumenta a minha fé, porque tem sido duras as minhas provações. É como se o Senhor não existisse. É como se eu batesse com as minhas orações em ferro frio. É como se as minhas orações não passassem do teto, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Aumenta a minha fé e a minha confiança no Senhor. A sexta atitude está nos versos 17 a 19. Sejam diligentes e obedeçam os mandamentos. Diz assim, verso 17: guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos, que lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos diante de vocês, como o Senhor prometeu. Em vez do povo tentar a Deus, deveria ser diligente na obediência a seus mandamentos. Craig, um comentarista desse texto, ele diz o seguinte: somente por meio da obediência o povo prosperaria na terra prometida. A terra era essencialmente boa, mas o povo somente experimentaria essa bondade quando fosse obediente ao Senhor que havia prometido a terra. Moisés, ele repete várias vezes a mesma pregação em sua obra. Com isso, ele procura reforçar a necessidade da obediência do povo a Deus, da qual dependia todo o progresso da vida do povo em relação à comunhão com Deus e o desfruto das suas bênçãos. Ouve Israel, obedece Israel, teme Israel, serve Israel ao Senhor. Observe o que Moisés diz no verso 18. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem. O que isso significa? Significa que obedeçam a lei de Deus, obedeçam a sua palavra. Isso é fazer o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Não são nossos atos de justiça, não é isso que Deus está requerendo de nós. Não é isso que é bom e reto aos olhos do Senhor. O entendimento do que é reto e bom a Deus é exposto no verso 17, que diz assim: guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos, que lhe ordenou. Jesus diz a mesma coisa no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Prosperidade espiritual, relacionamento profundo aqui com Deus, nessa relação de obediência aos mandamentos do Senhor, aguardar os mandamentos do Senhor, a mesma coisa, para que tudo vá bem, para que você desfrute da terra que mana leite e mel. Jesus chama a sua igreja a fazer o que é reto e bom aos olhos do Pai. Guardem os mandamentos de Cristo e vivam por meio deles. Moisés está dizendo ao povo que estava prestes a entrar na terra prometida: cuidem de não esquecer que os libertou do Egito e os trouxe à terra prometida. Guardem cuidadosamente, não percam de vista os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus estatutos, os seus testemunhos, os seus estatutos que lhe ordenou. O principal não é a terra prometida. O foco está em obedecer quem promove tamanha graça. Esse é o desfruto da adoração pela obediência, ou da obediência em adoração a Deus, irmãos. Do mesmo modo, Cristo faz com a sua igreja. Sétima e última atitude que o povo deveria ter diante do seu Criador:
Está nos versos 20 a 25. A perpetuação do testemunho. Quando no futuro seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, lhe ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante de nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Perpetuar significa durar para sempre. O foco central do verso 20 a 25 está na pergunta dos filhos aos pais: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, lhes ordenou? A perpetuação do testemunho estava nas respostas que os pais dariam a seus filhos. Deus perpetua sua história de geração a geração pelo testemunho do seu povo, pelo testemunho da igreja. Esse é o ponto aqui, o testemunho fiel, um testemunho bíblico, contextual, revelando quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele fará ao seu povo. As respostas dos pais aos filhos apontavam para a ação graciosa de Deus em favor do seu povo, libertando-os e resgatando da escravidão do Egito. Versos 20 a 25. Podemos observar no testemunho dos pais a seus filhos dois temas centrais. Primeiro, no testemunho de Deus na história, se revelando nos seguintes subpontos: no livramento do povo de Deus, o Êxodo, verso 21. No julgamento de Deus sobre o Egito, no verso 22. No cumprimento da promessa, a terra prometida, no verso 23. Observe que Deus está perpetuando a sua memória, a sua pessoa, para a geração que está chegando, a pequena geração, os filhos. O segundo tema central está no testemunho da palavra de Deus, no texto nos versos 20 a 25. A dádiva graciosa da lei de Deus para o seu povo, verso 24. Deus dá a sua lei ao seu povo. E também revela as condições dadas por Deus para o seu povo, obediência e reverência, verso 24. Então, aqui está o testemunho que os pais deveriam dar aos seus filhos e aí sucessivamente. Isso compete também a nós, a testemunharmos o nome de Cristo, a testemunharmos a sua obra, a sua pessoa, o seu sacrifício, a sua ressurreição, a sua exaltação e o seu governo hoje sobre tudo e sobre todas as coisas. O objetivo da perpetuação do testemunho dos pais para os filhos era revelar de modo claro, saudável e amoroso a pessoa de Deus e o interesse santo de Deus para com o seu povo por meio da sua graciosa aliança. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Perpetuação do testemunho em Cristo. O Egito estava roubando, matando e destruindo o povo de Deus. Deus os libertou para que eles tivessem vida em abundância e testemunhassem, perpetuassem esse testemunho. Seguindo aqui essas regras, a igreja é chamada a testemunhar a mesma libertação de Deus em Cristo. A igreja é chamada para perpetuar o testemunho de Cristo às nações por meio da sua cruz
e da nova aliança. A igreja recebeu o derramado do Espírito Santo para testemunhar a pessoa de Jesus a toda criatura, a partir dos lares de cada crente, até os confins da terra. Devemos observar, irmãos, que a perpetuação depende exclusivamente de Deus. Não somos nós que perpetuamos a nova aliança em Cristo, mas é o poder da palavra de Deus, tanto no contexto de Moisés como no nosso, que perpetua o testemunho de Cristo na história da humanidade. E nós somos essas testemunhas. A igreja é chamada para testemunhar o que já foi feito, o que está sendo feito por Cristo na história e o que será feito no futuro. O testemunho é esse, da igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16 a 18. O texto de Deuteronômio 6, 20 a 25, exige do povo de Deus a responsabilidade de testemunhá-lo, reverenciá-lo e obedecer sua palavra para continuar experimentando sua presença na história humana, ouvindo a sua palavra e proclamando o reino de Deus. Jesus diz em Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa na rocha. É isso, irmãos. O testemunho da igreja, o meu, o seu testemunho em Cristo, que Ele fez na nossa vida e continua fazendo e fará ainda mais. O verso 25 do texto de Deuteronômio, capítulo 6, revela o resultado do testemunho reverente e obediente a Deus. Teremos justiça, isto é, teremos um relacionamento pessoal verdadeiro e verdadeiro com Deus. Olha o verso 25. E serás justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Teremos justiça, isso significa teremos um relacionamento pessoal e verdadeiro com Deus. As respostas dos pais aos filhos nos versos 20 a 25 apontam para o fruto gracioso de uma relação de comunhão diária com Deus. Moisés chama o povo de Deus a uma relação graciosa de comunhão reverente e obediente com o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para a liberdade de se relacionar com Ele em profunda gratidão e adoração. Assim mesmo, Cristo fez por nós na cruz. Na cruz, irmãos. Algumas aplicações para o nosso dia a dia e a nossa vida cotidiana. Primeira, escute, aprenda e aplique a sua vida cotidiana aos princípios da palavra de Deus por meio da mediação de Cristo, para não cair no esquecimento de quem é Deus e de quem é você na relação com Ele e na história da redenção. 2. Guarde o dia de descanso. Ele é o chamado de Deus para o seu povo, para ouvir sua palavra e meditar na sua graciosa salvação, redenção e perseverança, para que o seu povo não caia no esquecimento de que foi Ele quem resgatou a sua igreja do Egito, da casa da servidão, do poder do pecado e da condenação eterna. 3. Deus nos oferece suas bênçãos graciosamente, mas elas não podem ser o foco da nossa relação com Ele. Ele é o foco. A cruz de Cristo é o foco da nossa vida. Se você quer uma vida que tudo vai bem e seus dias se prolonguem como a dos seus filhos, não se esqueça do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Redentor. Aplique a sua vida cotidiana as atitudes que Moisés ensinou ao povo ao entrar na terra prometida. Testemunhe a pessoa de Cristo com alegria
gratidão, adoração, sempre se lembrando que Ele o tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e o transportou para o reino do seu amor. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por quem Tu és, pela Tua graciosa lei, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nossa pequena fé, em nossa falta de confiança, a nos submetermos, Senhor, ao Senhor com alegria, com gratidão e sermos moldados pelo Teu Evangelho, Senhor. Sermos moldados pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, obrigado por quem Tu és, Pai. Obrigado por esse momento, por esse culto, por essa palavra, Senhor. Pedimos Tua bênção para a nossa noite, para a semana que se aproxima, sendo grato pelas Tuas bênçãos. Assim Te oramos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos.